Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje vamos ler e estudar o texto da irmã Érica Andrew chamado Você não é a última opção. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para gente, meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente faz o nosso devocional, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, cada dia mais vamos nos engajando com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, nem ajudei a escrever. Quem escreveu foi a irmã Érica Andrews e eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção para que nós possamos entender que temos um lugar no teu reino, um lugar para servir. Que isso fique claro para nós. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, pega aí a sua Bíblia que nós vamos ler hoje 2 Reis 22. Vamos ler o capítulo todinho. Então, para não ficar maçante só eu lendo, pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntinhos, tá bom? 2 Reis 22. E diz assim, vai falar sobre Josias, que era um rei bem legal, que agradava a Deus, mas era filho de um homem mau que desagradou a Deus. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Adaiá, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas de entrada têm recebido da mão do povo. Que todas as pessoas que entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam obra do restauro no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhe foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Mais tarde, o escrivão de Safã apresentou-se ao rei e lhe declarou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias e a Icã, o filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real Asaías: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra deste livro, para cumprir tudo quanto estava escrito a nosso respeito. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Ulda, esposa de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, Ulda morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou:
assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou à minha presença: eis que isso declara Yahvé o Senhor. Eu trarei castigo sobre esse lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram o incenso sagrado a outros deuses, provocando minha ira por meio de todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: quantas palavras que ouviste? Quantas palavras que ouviste, porque o teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, pranteando teu arrependimento diante da minha pessoa também, eu te ouvi, diz Yahvé, o Senhor. Por isso, eu te recolherei para junto dos teus antepassados e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Amém? Bom, irmãos, então, nosso texto chama-se Você Não É a Última Opção. E o versículo escolhido é o 14, que diz: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Azarias foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Bem, é sabido, e eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, que na época lá da profetisa Ulda, as mulheres não tinham quase nenhuma liberdade, né? Isso que nós fazemos hoje, ir e vir, trabalhar, dar opinião em tudo, isso não acontecia no tempo da profetisa Ulda. Mas para Deus não existe tempo, ele vai além do tempo, ele vai além da medida, ele vai além de tudo. Porque ele está acima de qualquer cultura, de qualquer tempo, de qualquer lugar. E o Senhor escolheu uma mulher simples, que vivia numa região ali perto de Jerusalém, num bairro ali perto, e Uda tinha a missão de transmitir então a palavra de Deus para o povo, aquilo que o Senhor estava dizendo para o rei Josias. Ela, obviamente, não era a única profetisa daquele tempo. Jeremias, Sofonias também eram profetas do tempo dela. E o Senhor poderia muito bem ter mandado a mensagem por qualquer um deles. Mas Deus escolheu Ulda. Ela não era a última opção que Deus tinha. Deus poderia ter escolhido outro. Deus poderia ter escolhido outra. Mas ele escolheu Ulda. Ele escolheu Ulda para aquela missão específica de enviar a mensagem dele. Porque Deus conhecia Ulda e Deus conhecia também o povo onde Ulda vivia. Provavelmente, né, essa profetisa, ela deveria falar do amor de Deus, ela deveria testemunhar do amor de Deus, ela deveria ter um compromisso e uma fidelidade a Deus que deu credibilidade a ela e que o Senhor falou, não, vou pedir para Ulda fazer isso por mim. Então, eu creio que a vida de Ulda era uma vida exemplar, baseada na obediência, baseada na fé, e ela cria no grande eu sou e poderia transmitir a mensagem dele sem problema nenhum. Ulda, assim como os outros profetas, ela se destacava no meio da sociedade, porque o povo estava andando por caminhos maus, caminhos que não agradavam a Deus, e assim, a sociedade estava muito contaminada, mas Ulda não. Certamente Ulda se diferenciava dessa sociedade e por isso Deus a escolheu. Bem, a gente não sabe muito da vida de Ulda, né? Quantos anos ela tinha, se tinha filhos, enfim. Não sabemos muita coisa dela. Mas o que a gente aprende com ela é que, sim, é possível a gente se manter puro na fé, é possível a gente se manter longe da contaminação, é possível se manter obediente,
é possível sim manter a fé no meio de qualquer caos sem nos contaminar, né, com o pecado que está à nossa volta. No tempo de Uda e hoje, Deus continua à procura de verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E Deus quer usar esse tipo de pessoa, tanto faz se é homem, se é mulher, para quê? Para a glória dele. O Senhor procura esses adoradores. E nós temos que estar disponíveis para isso. Temos que realmente adorá-lo como ele merece ser adorado. Então, meu irmão, minha irmã, é bom que nós saibamos que assim como o Uda não era a última opção de Deus, ele teria outras tantas opções, nós também não somos a última opção de Deus para realizar grandes coisas. Mas ele tem chamado a mim, a você, cada um de nós, para quê? Para anunciar a sua palavra, para ajudar a divulgar o evangelho de forma que as vidas sejam transformadas. Então, não fica aí dando desculpa, eu não sei, eu não decoro os versículos, tem gente que fala melhor que eu, tem gente que é mais inteligente, que de qualquer forma você não é a última opção, né? Deus tem outras, e se você não fizer aquilo que Deus espera que você faça, o propósito dele não vai se deixar de cumprir. O Senhor vai chamar outra pessoa e o propósito dele vai se cumprir sim. Mas logicamente que, como é sabido, nós teremos que prestar contas do bem e do mal que tivemos feito a respeito do corpo. Então presta atenção, Deus tá chamando. Ele chama cada um de nós para fazer algo para o seu reino, algo para o qual você tenha sido talhada, algo que Deus lhe deu especialmente para você, para que você possa obedecê-lo e ajudar que vidas sejam transformadas. Então seja fiel, seja obediente ao seu chamado, porque lembra, nem eu e nem você somos a última opção. Bom, o nosso manancial termina assim, você não é a última opção para Deus realizar grandes coisas. Então presta atenção. Se Deus escolheu você, é porque Ele quer que você se predisponha a fazer aquilo que vai levar ao propósito dele. Mas se você não fizer, não tem problema, meu irmão. Porque Deus é Deus do mesmo jeito e outra pessoa fará. Mas será uma pena para você, será uma pena para mim, se nós deixarmos de atender ao Senhor. Amém? Bom, eu vou terminar aqui deixando meu abraço de urso, lembrando que para nós que estamos conscientizados que não somos a última opção para Deus, mas que temos o seu valor e que Ele espera isso de nós, bom, para nós o abraço dá super certo. Por isso que eu deixo aqui meu abraço de ursa todos os dias. Quero que vocês tenham no coração também e na mente o versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.